A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou nesta terça-feira a Operação Ponta de Lança, que foi realizada lá na cidade de Tamandaré, litoral sul, aqui de Pernambuco. Na manhã desta quarta-feira está sendo realizada uma coletiva de imprensa aqui no auditório da Dinterum, a Diretoria Integrada do Interior 1, aqui em Caruaru, justamente para falar a respeito desta operação, e participam da coletiva o doutor Marcelo Queiroz, que é o delegado seccional da 17ª DESEC lá de Palmares, e o delegado-chefe da delegacia de Tamandaré, doutor Alexandre Teófilo, que é quem vai conversar conosco. Doutor, Operação Ponta de Lança é o nome desta operação que vocês deflagraram, né? E operação, qual o resultado que vocês apresentam para a sociedade, doutor? Bom dia. Bom dia. Essa operação foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que vinha cometendo sequestro e extorsão contra taxistas em cidades da zona da Mata Sul e região metropolitana. A operação teve como concentração a cidade de Tamandaré, no entanto, ela não se restringiu apenas a Tamandaré. Vocês tiveram outros alvos também lá na região. Ao todo foram 3 alvos, né? A gente cumpriu 3 mandados de prisão preventiva, 2 no Cabo de Santo Agostinho e 1 mandado de prisão em Jabotão dos Guararapes. Ou seja, esses mandados, vocês já saíram lá da região litorânea, né? Já foram para a região do Grande Recife. Positivo, né? No Cabo foram presas 2 mulheres e no Jabotão um homem, que é o mentor dessa quadrilha, o chefe. Ou seja, era o crime, eles se especializaram nesse tipo de crime. Mas de que forma ocorria? A gente sabe que o motorista de aplicativo, alguns têm o cuidado de só pegar a corrida que é solicitada através do aplicativo. No entanto, existem alguns que também acabam pegando alguma corrida, tipo, o cara vai passando, alguém dá com a mão e aí solicita a corrida e ele não tem aquele cuidado justamente de pegar esse transporte solicitado, né, pelo aplicativo. Seria dessa forma e aí esses bandidos acabaram, né, se perpetuando do crime justamente devido a essa falta de cuidado desses profissionais? As vítimas eram taxistas, né? Eles não era motorista de aplicativo. Não, eram taxistas, eles eram contratados para fazer o transporte dos passageiros, né? Até uma determinada casa de aluguel, em Tamandaré. Aí lá eles eram rendidos e mantidos refém nessa casa. E enquanto isso, os criminosos faziam diversas transações financeiras com o aparelho celular das vítimas. Faziam PIX, empréstimos, compras online e causavam esse prejuízo todinho. Quantas vítimas, quantos taxistas foram vítimas desses bandidos, doutor? Só em Tamandaré foram 3 taxistas, né? Mas existem vários outros em cidades de Pernambuco. Agora, de que forma esses taxistas eram solicitados, né, para essas corridas que terminavam nesse sequestro? De que forma? Abordagem na praça de táxi mesmo? Ou era solicitada através de algum equipamento, enfim, alguma ligação? Eles conseguiam contato através do WhatsApp, né? Negociavam a viagem e faziam esse transporte. Mas, no caso, pegavam o taxista lá em Tamandaré ou pegavam na região metropolitana? Não. E aí levava para Tamandaré? Não, era na região metropolitana com destino a Tamandaré, né? O destino final era Tamandaré, onde eles eram rendidos pela quadrilha. Ok, claro, toda vez que vocês deflagram uma operação, vocês né, criam uma nomenclatura. E aí eu fiquei imaginando qual o sentido, né? Operação Ponta de Lança, qual o significado dessa nomenclatura, doutor? É uma referência assim, à importância da polícia em proteger esses profissionais que fazem o transporte desses passageiros, né? Mas alguém ainda precisa ser preso ou vocês alcançaram todos os alvos? As investigações continuam em andamento e a gente não descarta a possibilidade de identificar outros alvos, né? Os presos na operação são Danilo José da Silva, Amanda Patrícia da Silva e Rezilda Maria da Silva. Sabe aqui do delegado seccional Dr. Marcelo Queiroz, né, delegado seccional lá da 17ª DESEC, a delegacia regional lá de Palmares. Ele também participou desta coletiva de imprensa, é que Tamandaré está dentro da circunscrição lá da 17ª DESEC. Doutor, o senhor falava aqui na sua explanação de algo que eu fiquei realmente muito preocupado. Né? O senhor falava de 20 boletins de ocorrência foram registrados no estado com esse mesmo modus operandi, então certamente esse mesmo pessoal cometeu esses outros crimes além desses 3 citados ali pelo doutor Alexandre, né? Exatamente. Em nosso banco de dados nós localizamos cerca de 20 BOs em diversas regiões do estado, como Igaraçu, Cabo de Santo Agostinho, Gameleira, Rio Formoso e na própria cidade de Tamandaré, onde ocorreu a investigação.
que envolve esse grupo criminoso. Eles já com passagem pela polícia, já com histórico criminal? Alguns sim, alguns já são citados nos BOs, e alguns estão caindo pela primeira vez, inclusive mulheres que estão acima de qualquer suspeita, que não realmente essas não tinham passagens e eram usadas por esses criminosos para atrair os taxistas para o local determinado. Inclusive, dentre os 3 alvos, 2 mulheres, né? Exatamente, 2 mulheres já de certa idade, acima de qualquer suspeita e que eram usadas por esse grupo criminoso. Dos valores subtraídos, que eram transações do Pix, dinheiro, se tivessem com dinheiro também, esse dinheiro era roubado, enfim, bens eram tomados, mas algo foi recuperado durante a operação? Exatamente, eles são responsáveis por subtrair, inclusive, os salários das vítimas desbloqueados, onde eles faziam as transações no Pix. Uma das vítimas, inclusive, teve a perda de R$200 mil. E Jair, como fica a questão dessas pessoas que foram vítimas? Como é que elas serão ressarcidas? Existe essa garantia? Após o processo criminal, elas podem buscar isso em juízo. Um dos celulares das vítimas foi recuperado com um dos presos, no caso que foi preso em Jaboatão, estava com o celular da vítima, que foi usado para esse golpe do Pix. Então, recapitulando, R$200 mil foi recuperado com um deles, né, de uma das vítimas, mas no total, quanto recuperado? Não houve recuperação de valores, porque eles subtraíam o valor na própria compra lá na loja, inclusive tem imagem deles fazendo a compra logo após o crime, e eles ali subtraíam o valor com as compras. Então, assim, esse valor foi debitado para os lojistas e até o momento nós não conseguimos recuperá-los. Qual o destino dos presos, então? Os presos eles estão aguardando a audiência de custódia em Palmares e ficam à disposição da comarca de Palmares. Mas aí, caso as prisões sejam convertidas em prisões preventivas, o preso preside de Palmares e as 2 mulheres? As mulheres no Bom Pastor, lá em Recife. Ok, doutor. Obrigado aí. Parabéns pela operação, né? Operação deflagrada ontem lá na cidade de Tamandaré. Repórter Adielson Galvão.